Olá, meus futuros mestres e mestras. O meu nome é Ida Giovana, eu sou pesquisadora em Direito e também mestranda em Direito pela UNB. E eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, sou mentor acadêmico e criador do GPS de aprovação no mestrado. Bom, nós estamos aqui em mais um Mestrando Cast e esse aqui é o podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para que você seja aprovado no mestrado dos seus sonhos. E o tema do episódio de hoje é as 5 estratégias para agilizar a escrita do projeto e ser aprovado no mestrado. Gustavo, começa falando para a gente o que são essas estratégias para agilizar a escrita do projeto. Excelente, Ida. Primeiramente, agradeço, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, participando do Mestrando Cast. Fico muito feliz de estar falando de um tema que é tão importante. Muitas pessoas têm dúvidas, na escrita, muitas pessoas ficam bloqueadas na escrita do projeto, e a gente sabe que o projeto de pesquisa, em muitos processos seletivos, é a etapa principal, né? A grande variável que vai impactar na aprovação ou na reprovação dos candidatos ali no processo seletivo. Então, eu diria, que essas estratégias são catalisadores, Ida, para potencializar a escrita do projeto de pesquisa. Eu diria que com essas 5 estratégias, Ida, que a gente vai ver aqui hoje, a pessoa consegue escrever o projeto, no mínimo, 2 vezes mais rápido. Então, realmente são estratégias que eu venho aprendendo durante o decorrer, desde quando eu comecei a fazer pesquisa lá em 2016. Então, já tem uma caminhada aí um pouco longa, e são coisas que quando eu comecei eu não sabia, e que hoje eu vou compartilhar com as pessoas. Para quê? Para que elas realmente consigam acelerar a escrita. Muitas pessoas, Ida, elas têm muito pouco tempo, né? Às vezes as pessoas começam a preparação quando o edital já foi publicado. Então, gera uma certa ansiedade, a pessoa ali, ela, às vezes, tem um bloqueio na escrita, porque ela está com um tempo curto. Então, essas estratégias que a gente vai ver aqui hoje, realmente vão ajudar as pessoas que querem agilizar a escrita, pessoas que têm um tempo, para escrever que está muito curto, que está muito apertado. Então, são pontos que a gente vai conversar aqui hoje. Gustavo, então vamos lá. Gustavo, a gente sabe que existem diferentes informações na internet, né, sobre as preparações para o mestrado, né, sobre a escrita de projetos, e o que acontece? Às vezes acaba ficando muito difícil a gente filtrar o que realmente é uma estratégia boa ou ruim, aquela bagunça mental, aquela bagunça gigantesca de informações, né? Você entra em um site, lê uma coisa, Sim. aí, mas não está suficiente, não ficou claro, você entra e lê outra, aí você se depara com outra coisa completamente diversa. Então, assim, Gustavo, na sua opinião, quais são as piores estratégias para agilizar a escrita do projeto e o que você recomenda que de modo algum seja feito? Excelente pergunta, Ida. Antes da gente falar do que é estratégias, que são interessantes, é interessante que a gente fale estratégias que não são interessantes e que a gente vê, de forma corriqueira sendo difundidas pela internet. Uma primeira ponto, uma primeira estratégia que eu considero que é uma estratégia muito ruim, é a pessoa lá agir de forma antiética, que é em relação a comprar projeto e plagiar. Se ela compra o projeto, ela não vai ter dor de cabeça nenhuma. Ela consegue agilizar a escrita dela. Concorda comigo? Mas é uma forma antiética, que ela pode ser penalizada. Ela entrando no mestrado, os professores descobrirem, ela pode ser excluída do processo seletivo. Né? Então, sempre o que a gente prega aqui é que a pessoa ela age de forma íntegra. Porque em algum momento ela vai ser descoberta. Então, é o que a gente fala, mentira tem perna curta, uma hora alguém descobre. Já tive pessoas que entraram em contato comigo, Ida, e queriam e achavam que o GPS, que é o meu programa de mentoria, eu faria um projeto para a pessoa. Eu falei, não funciona assim. Isso é antiético, não posso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na internet são vendidas facilidades. Se a pessoa colocar no Google, não, nem no Google Acadêmico, colocar lá no Google projeto de pesquisa pronto, TCC pronto, ela vai encontrar 1 milhão de pessoas ofertando esse serviço, ali. Às vezes ela vai pagar, até um valor baixo, mas, ela está cometendo, um ato aí que é antiético e com uma série de questões por trás. Inclusive, me lembrei,
Tinha um projeto de lei que eu vi recentemente acerca da criminalização de compra de trabalho, na venda, na comercialização de trabalhos acadêmicos e também na criminalização do plágio, Ida, que dialoga muito com esse ponto que a gente está falando aqui. E eu fui ler, né? Eu fui ler o projeto de lei, até fiz alguns stories e no início eu achei interessante, falei, nossa, realmente, talvez seja uma solução. E depois eu estava refletindo mais criticamente, eu vi que ali no bojo do projeto, eu percebi que estava tendo uma criminalização de duas condutas que têm pesos diferentes e que geram repercussões diferentes. Então, na minha concepção, né, eu observei que talvez a criminalização, né, é claro que ainda não bate o martelo, mas talvez a criminalização da compra de projetos pode ser um caminho interessante. Já a criminalização do plágio, eu acho que a gente precisa amadurecer mais, né, antes de pensar. Talvez as próprias universidades podem desenvolver mecanismos de forma ali, a coibir isso, sem que a gente tenha que recorrer ao direito penal. Então, existem outras formas, mas, enfim, isso aqui é um assunto para um outro podcast, mas foi porque eu me lembrei aqui, né, desse ponto, mas não recomendo de forma alguma para as pessoas, não comprem projetos, não plagiem, não façam autoplágio, existem diferentes tipos de plágio, porque uma hora alguém vai descobrir e isso vai ficar muito feio. Vai ficar muito feio. Uma segunda estratégia que eu não recomendo de forma alguma para as pessoas agilizarem a escrita, e que às vezes as pessoas fazem, é aproveitamento de TCCs ou de artigos de forma crítica. A pessoa, Ida, ela desenvolveu um tema X lá no TCC. O que ela faz? Ela pega aquele tema, às vezes ela nem vai se autoplagiar, ela nem vai pegar, ela vai pegar a ideia. Beleza, pegou a ideia lá do que ela fez no TCC e vai aproveitar para escrever o projeto de pesquisa para seleção de mestrado. Só que por que isso é uma estratégia ruim? Caso seja feito, é importante a gente falar, de forma crítica. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem pegar o tema lá, beleza, eu desenvolvi o tema X, sei lá, políticas públicas da juventude, é um exemplo que eu gosto de dar. Desenvolveu esse tema lá na graduação, no TCC. Ela pega aquele exato tema e transforma em um projeto e manda para um processo seletivo de mestrado para uma linha de pesquisa que ela nem leu a descrição, que ela nem sabe o que os professores pesquisam. E isso é muito ruim. Por quê? O projeto ele corre um sério risco de ser reprovado, porque ele não tem a mínima compatibilidade com aquele programa. Então, às vezes a pessoa pensa, eu estou ganhando tempo. Na verdade, ela não está ganhando tempo, ela está perdendo tempo. Porque ela vai mandar um projeto que não vai ter a mínima condição de ser aceito. Por quê? Ela quis aproveitar, né, entre aspas, mas foi um aproveitamento feito de modo acrítico e que não considerou a realidade do programa. E o terceiro ponto, Ida, que eu não recomendo, a terceira estratégia que eu não recomendo para que as pessoas utilizem, é a questão de escrever rapidamente, sem se atentar à qualidade. Então, às vezes a pessoa começa a escrever, né, o teu prazo é até amanhã. Ela sai escrevendo de forma aleatória. É claro que é muito importante a gente escrever, primeiramente. Isso a gente vai até falar um pouquinho lá na frente, de uma forma mais livre, para deixar as ideias fluírem. Mas outra coisa é escrever qualquer coisa para encher linguiça, para preencher um número ali de páginas e mandar para o processo seletivo. Então, escrever rapidamente sem uma qualidade mínima é ruim. Não adianta nada você preencher as páginas, sendo que não tem um mínimo ali de qualidade. Então, são essas três estratégias que eu não recomendo de forma alguma para que as pessoas adotem. Agir de forma antiética, comprando projeto, plagiando. Segundo ponto, aproveitamento de TCC ou de artigo de forma crítica. E o terceiro ponto, escrever rapidamente, sem se atentar à qualidade. Gustavo, eu fiquei até pensando, né? Porque é uma imaturidade, assim. Eu acho que não teria uma outra palavra, assim, para a gente tentar caracterizar uma situação dessa, né? E eu acho que uma coisa bem comum que acontece, eu acho que todo mundo que acaba indo ou decide ir para a pesquisa, ou está se preparando, né? Ou já está na pesquisa, a gente ouvir aquela famosa, não, mas escreve isso aqui para mim, ó, já está com a ideia. Só tem que escrever, como se a pessoa que fosse escrever ela não tivesse uma propriedade intelectual sobre aquelas ideias que ela vai ali ter que concatenar e que ela vai ter que exercer um esforço mental para organizar os parágrafos e não, mas isso não está suficiente.
essa fonte não está boa, mesmo que a ideia venha de uma outra pessoa, quem vai organizar ali, né? Enfim, é uma situação complicada. E eu entendo que não tem jeito. Você quer entrar no mestrado, você tem que passar por essa etapa do projeto, por mais desafiadora que ela possa ser para você, e por isso que é importante você contar com a ajuda de um mentor acadêmico, para que você possa dominar todas essas nuances, desmistificar todos os medos que você tem e passar por isso tranquilamente. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, porque depois que você entra em um programa, você vai perceber que o projeto é a coisa mais simples que você vai fazer. Depois que você entra, todo mais é muito mais difícil, né, Gustavo? Então, se você não consegue dominar nem o projeto, você não vai conseguir sobreviver lá dentro, né? Então, e esse é, nossa, Ida, você tocou no ponto super importante, porque é o que eu sempre falo nas redes sociais. Às vezes as pessoas veem o processo seletivo ali como algo para impedir a pessoa de acessar. E elas não enxergam o processo, preparação e elaboração de um projeto, como uma etapa preparatória, para que a pessoa ela tenha condições mínimas de se tornar um pesquisador de informação. Então, se ela entra muitas vezes sem uma noção do que é um projeto, outra pessoa, ela delegou isso para outra pessoa e ela teve a sorte, nem sei se a gente pode falar que é sorte, de ser aprovada, comprando um projeto ou plagiando, ela vai entrar no mestrado muito perdida. Essa pessoa que compra, ela muito possivelmente não vai conseguir finalizar o mestrado. Então tem esse outro ponto que você tocou que eu acho que é muito importante, porque nas disciplinas ela vai precisar desenvolver artigos, ensaios, ela vai precisar expor oralmente artigos, seminários, apresentações. Então, uma pessoa que está ali disposta a comprar um projeto, ela não vai conseguir manter o ritmo. Como é que ela vai conseguir depois dialogar com o orientador dela sobre o projeto que ela comprou de outra pessoa? Ela não consegue. Ela vai riscaria. Ela vai levar para a reunião de orientação a pessoa que escreveu o projeto para ela? Não tem como. Né? Então, por isso que a gente fala que a pessoa ela vai ser descoberta uma hora ou outra. Dá para a gente saber, né, se a pessoa realmente fez aquilo ou não. E os professores, eles são muito espertos, né? Então, eles vão perceber isso. Inclusive eu arriscaria dizer que se ela conseguir entrar no programa, eu já vou achar até bastante milagroso, porque o filtro no processo seletivo costuma funcionar muito bem. Eles conseguem selecionar bem candidatos que estão mais preparados e que vão contribuir com o programa. Funciona muito bem esse filtro, é bem difícil enganar, né? Sim. Tem isso também, fora isso. Eu acho que entrar já vai ser algo muito milagroso. Sobreviver, em hipótese alguma, mas entrar já é algo muito milagroso, porque dificilmente entra. Já vai começar reprovando, né? Pensa, por exemplo, em uma qualificação. A pessoa que comprou um trabalho, não qualificação. Não consegue sustentar, não consegue defender. Então, não vale a pena. É um caminho que pode parecer mais fácil, mas que não se sustenta. Então, a gente aqui não recomenda de forma alguma. Como diz aquele velho ditado, né? O preguiçoso acaba trabalhando 2 vezes. Então, é melhor trabalhar só uma, ou trabalhar 2 ou 3, mas ser você mesmo, né? Não delegar para outros. Então, vamos lá, Gustavo. Pensando, então, nessas estratégias, né? Explica para a gente, Gustavo. Essas estratégias, elas servem apenas para aquelas pessoas com experiência acadêmica ou qualquer pessoa pode utilizá-la? Ida, qualquer pessoa, mesmo que ela esteja começando do zero, ela consegue aplicar essas técnicas. Tá bom? Inclusive, diversos dos meus mentorados aplicaram essas técnicas. Eu vou dar o exemplo de alguns mentorados, vou citar 2, que tiveram êxito aplicando essas técnicas. O primeiro mentorado que eu vou citar é o Luiz Felipe. Hoje ele faz mestrado no IDP. E ele sempre foi um cara muito dedicado, sempre estava ali nas nossas mentorias. E essas estratégias que a gente vai conversar aqui hoje, essas 5 estratégias, foram coisas que ele utilizou, né, na escrita do projeto dele, para que ele pudesse acelerar a escrita dele. E eu sei disso porque ele participou de um quadro que eu tenho, que é bastante famoso entre os mentorandos, inclusive você mesmo participou, Ida,
que é o Projeto 27. O Projeto 27, para quem não sabe, é um projeto, né, onde auxilia as pessoas, né, os mentorados, a escreverem, elaborarem um projeto de pesquisa em até 27 dias. Então, o Luiz Felipe fez parte do Projeto 27 e um dos requisitos, né, para participar do Projeto 27 naquela época era fazer os resumos e fichamentos dos módulos 1 e 2 do GPS. Lá no módulo 1 do GPS, inclusive, eu falo sobre essas estratégias que a gente vai abordar aqui hoje, que são 5, mas é claro, de uma forma ainda mais aprofundada. Mas hoje a gente vai ver essas 5 principais, digamos assim. Então, eu sei que o Luiz Felipe, ele aplicou essas estratégias, né? Até pelo que a gente conversou durante o decorrer do Projeto 27, e foi uma pessoa que teve êxito. Ele foi aprovado também no mestrado da UNB, ele só não se classificou dentro do número de vagas. Então, outro exemplo é da Caroline, eu acho que esse é um exemplo talvez até mais emblemático, porque ela era realmente a pessoa que não tinha tempo. O projeto dela foi escrito em 2 finais de semana. Então, por quê? Ela trabalhava a semana toda, né? E ela não tinha muita disponibilidade de tempo. Ela teve que fazer em 2 finais de semana o projeto dela. Então, se ela realmente não aplicasse esses pontos que a gente vai conversar aqui hoje, como que ela conseguiria finalizar? Então, são apenas 2 exemplos, mas é claro que a gente poderia mencionar aqui diversos outros, mas só para a gente poder contextualizar, né, acerca desse pequeno ponto. E respondendo o que a Ida perguntou, qualquer pessoa, mesmo que ela esteja começando do zero, como foi o caso, por exemplo, da Caroline. O Luiz Felipe, ele já tinha um pouco mais de experiência acadêmica, acho que ele tinha feito iniciação científica durante a faculdade, mas o caso da Caroline, o caso do Claudinei, da Priscila, eram pessoas que estavam começando do zero, que não tinham experiência, mas que conseguiram, né, mesmo ali com um tempo curto, desenvolver o projeto, aplicando muitas dessas estratégias que a gente vai conversar aqui hoje. Excelente, Gustavo. Então, Gustavo, eu queria te perguntar o seguinte. Essa pergunta vai servir para as pessoas ansiosas. É um ponto polêmico aqui, vai ser muito interessante. Agilizar a escrita do projeto levaria a uma perda da qualidade do projeto, Gustavo? O que você pensa sobre isso? Excelente pergunta, Ida. Uma mentorada que entrou recentemente para o GPS, ela relatou para mim que ela achava que para escrever um projeto de qualidade, ela precisaria levar 2 anos. Eu não sei exatamente de onde que ela tirou essa ideia, mas ela imaginava que para ela escrever um projeto de qualidade, ela precisaria de 2 anos, né, lendo, né, estudando, investigando. E eu falei para ela que não. Inclusive, tem pessoas que fazem um projeto, como eu já comentei, Casa Caroline, em 2 finais de semana. Então, muito pelo contrário, porque a forma, né, essas estratégias que a gente vai conversar aqui hoje, elas prezam também pela qualidade. Não é só agilidade. A gente não está falando de uma agilidade boba, de uma agilidade pela agilidade, para escrever abobrinha, para encher linguiça, para preencher páginas. Mas essas estratégias que a gente vê hoje, que a gente vai ver hoje, elas levam, inclusive, ao aumento da qualidade da escrita. E as pessoas vão entender o porquê. Parece que é um pouco contraditório, vou agilizar, então eu vou perder a qualidade. Mas é porque o senso comum fala isso. Não, eu tenho que me dedicar ali durante muito tempo, durante muitos meses, anos, né, no caso dessa mentorada, que ela pensava dessa forma. E existem caminhos, formas da gente otimizar a nossa escrita, né? Então, são esses pontos que a gente vai conversar, são algumas dessas estratégias, não são todas, né, até porque não, a gente estaria aqui fazer, sei lá, mais outros podcasts, mas aqui hoje a gente vai falar sobre essas 5 estratégias que, com certeza, se a pessoa aplicar, não vai levar à perda da qualidade, muito pelo contrário, vai aumentar a qualidade, consequentemente, ela vai conseguir escrever de uma forma mais rápida. As pessoas vão entender o porquê um pouquinho mais à frente no nosso bate-papo. Ótimo, Gustavo. Inclusive, até pensando para o lado prático, né? O projeto vai ter ali em torno de 10 páginas, a depender do edital, variando de edital para edital. Então, não faz sentido você ficar 2 anos aperfeiçoando 10 páginas, né? Não precisa isso. Sim. Submete em 2 anos Olha, seguindo as dicas e as mentorias e enfim, todas as como eu poderia dizer, enfim, todas as informações que o Gustavo passa aqui para a gente já é o suficiente. Se você tendo disciplina e constância, não necessariamente
não necessariamente se dedicando muito, você já consegue obter excelentes resultados. Agora você imagina alguém se dedicando 2 anos, passa em qualquer processo seletivo, com certeza. Excelente. Ida, você tocou num ponto que eu me lembrei aqui, que eu acho que é importante mencionar, que o projeto, a gente está projetando, como o próprio nome já diz. A gente não está executando a pesquisa de fato. A execução vai acontecer quando a pessoa estiver dentro do mestrado. Então, lá dentro do mestrado, ela vai ter os 2 anos para ela realmente se aprofundar. Como você mesmo comentou, um projeto, ele vai ter 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas no máximo. Então, é algo ali sucinto, onde a pessoa ela vai estar falando o que ela pretende pesquisar, o que ela pretende desenvolver, quais são os caminhos que ela pretende percorrer. Então, vocês vão observar, pessoal, que vocês vão estar escrevendo um projeto no futuro, utilizando verbos no futuro. Eu pretendo analisar determinada coisa. Então, a gente está projetando. O projetar não tem a necessidade de você gastar 2 anos. Agora, no seu mestrado, para a escrita da sua dissertação, aí beleza, você vai gastar mais tempo. Mas esse ato preparatório para o processo seletivo não tem necessidade de você ficar 2 anos ali se dedicando, pensando, sendo que é um projeto sucinto, é algo curto. Então, acho que esse ponto que a Aida comentou é bem interessante. Eu me lembrei desse outro detalhe que é importante a gente esclarecer, né, Aida, para o pessoal. Com certeza. Excelente, Gustavo. Então, agora eu queria saber o seguinte, né? Qual seria a primeira estratégia para a gente agilizar a escrita do projeto e ser aprovado no mestrado, né? E agilizar não simplesmente por agilizar, como você comentou, agilizar, mas de uma forma eficaz, né? Não de uma forma negativa, desnecessária, enfim. Excelente. Ó, Ida, eu acho que uma forma de escrever que eu acho muito interessante, inclusive eu vi essa dica de um professor da USP, o professor Rafael Maffei. Ele tem uma obra muito interessante de metodologia, de escrita acadêmica, e ele fala que a nossa escrita tem que ser igual uma cebola. A cebola ela tem suas várias camadas, e a nossa escrita também. Então, às vezes as pessoas travam na escrita, por quê? Porque elas querem escrever perfeitamente na primeira escrita. Então, a primeira estratégia que eu dou para as pessoas tanto aumentarem a velocidade da escrita quanto a qualidade, é para elas terem a perspectiva dessa escrita em camadas. Escrevam em camadas. Escreve primeiramente, depois você pensa em aprofundar o seu texto de forma aos pouquinhos. E da forma que eu estou falando, não estou falando para você escrever abobrinha. É diferente. Você ir aprofundando o seu texto aos poucos, você ir indo colocando as suas ideias centrais, e com o decorrer das suas leituras, dos seus fechamentos, você vai aprofundando essa sua escrita. É diferente de você escrever ali para encher linguiça. É uma grande diferença. Então, primeira estratégia, escreva em camadas como a cebola. Vai escrevendo aos pouquinhos. Você pode começar o seu projeto ali pelos elementos que você tem mais afinidade. Eu, particularmente, gosto muito de pensar o meu projeto pelo problema. Pelo problema ali eu consigo ter uma delimitação maior do meu tema, pensar também no hipótese, mas é interessante que as pessoas elas comecem por aquilo que ela tem uma maior afinidade. Eu não recomendaria, por exemplo, a pessoa começar pela metodologia, sem ela antes ter um problema de pesquisa. Não faz sentido, não tem como, na verdade, ela começar. Então, às vezes as pessoas, elas atrasam a escrita, escrevem sem agilidade, porque ela está escrevendo ali pensando no parágrafo perfeito, por exemplo. Não, vou aqui escrever o meu primeiro parágrafo perfeito. Isso vai causando um bloqueio na pessoa, ela não consegue escrever. Simplesmente o projeto não sai. Então, se a pessoa ela tem a perspectiva, beleza, eu vou estruturar as minhas ideias, mas eu tenho noção que depois, ao final, eu posso voltar aqui nesse parágrafo e aprofundar ele, acrescentar uma situação que eu achar que é interessante. Então, com isso, você vai tirando aquele peso de que a sua primeira redação tem que ser a redação perfeita, tá bom? Não queira escrever no primeiro parágrafo do parágrafo perfeito. Não vai acontecer isso. Então, esse acho que é primeira dica, a primeira estratégia que eu dou para o pessoal. Escrevam em camadas, que com certeza vai auxiliar quem está escrevendo um projeto e vai melhorar tanto a qualidade como também a agilidade. Perfeito, Gustavo. Agora conta para a gente qual é a segunda estratégia para agilizar de uma forma eficaz, né, positiva, a escrita do projeto e ser aprovado. Excelente, Ida.
a segunda estratégia que eu dou para o pessoal é que revisão gramatical, formatação e ABNT a gente faz apenas no final. Porque você vai ficar preocupado, é igual o ponto anterior que a gente comentou sobre o parágrafo perfeito. Se a pessoa ela começa a se preocupar muito ali com a revisão gramatical, formatação, ABNT logo no início, isso vai tomar uma energia, um tempo, né? Às vezes a pessoa já está ali colocando a referência e ela já está pensando em fazer a referência bibliográfica. Deixa a referência bibliográfica para o final, né? Porque isso vai tomar uma energia, às vezes, da sua escrita. Você está lá escrevendo todo, né, vindo fluindo as suas ideias, aí você simplesmente para porque você fez uma citação e você já quer pegar essa citação e fazer a referência bibliográfica dela, já deixar lá pronto no final. Então, tome cuidado, né? Eu sei que dá a vontade, né, de já ir deixando ali tudo bonitinho, é claro, você pode deixar o seu Word ali pré-formatado, né, Times 12, tudo isso você tem que, né, já deixar organizado, mas não fica tão preocupado, né, com essa revisão gramatical. Às vezes eu vejo, Ida, que muitas pessoas, isso já aconteceu comigo também, a pessoa ela começa a ler o mesmo parágrafo, várias e várias vezes. Né, e com aquilo ali você vai procrastinando, você está procrastinando, você não está avançando. Então, foca naquele ponto que você está fazendo, depois você relê, lê ali uma vez, duas vezes, bacana, passa para frente, mas eu vejo que as pessoas ficam lendo, relendo e procrastinando, perdendo tempo, né, pensando nessa questão, né, procurando ali brilho em ovo, sendo que esses pontos a gente pode deixar lá para o final, de revisão, formatação, ABNT. Então, se a pessoa ela faz dessa forma, ela escreve, primeiro, em camadas, pensando na perspectiva que não existe parágrafo perfeito. Segundo ponto, segunda estratégia, deixando a revisão gramatical, formatação e ABNT para o final, ela com certeza vai ter uma economia de tempo e agilidade. Então, por isso que eu falo que esses pontos que a gente está conversando aqui hoje, Ida, são pontos que aumentam a agilidade e também a qualidade de forma concomitante. Não são coisas, não são variáveis indissociáveis, né? Ótimo, Gustavo. E a terceira estratégia, né, Gustavo, para agilizar a escrita do projeto? Fala para gente. Excelente, Ida. A terceira estratégia, que eu acho que auxilia muito, né, para quem quer escrever, é a pessoa ela escrever de maneira direta, sem tantos preciosismos. A pessoa ela pensa que, porque ela está escrevendo um trabalho acadêmico, que ela tem que escrever de uma forma muito rebuscada, de uma forma muito. Claro, tem que escrever de uma forma formal, né, não é para escrever de forma informal, não é para usar gírias, nada disso. Mas não tem necessidade de você escrever com português, sei lá, de 1800 e bolinha. Então, é, por quê? Porque geralmente, quando você escreve de uma maneira rebuscada e aquilo não faz parte do seu cotidiano, vai te causar mais dificuldades para você ter uma escrita fluida. E até mesmo o professor que está examinando, que está lendo ali seu texto, ele vai ter uma dificuldade maior, para dar cadência na leitura. Então, eu particularmente, né, tenho um professor no direito, na nossa área do conhecimento, que eu gosto muito da escrita dele, que é o Barroso. Eu acho que ele escreve de uma maneira muito clara, e é interessante que as pessoas se inspirem. Tenham pessoas, né, na sua área do conhecimento que vocês se inspirem, para escrever os seus trabalhos e tendo essa perspectiva. Escreva de maneira direta, sem preciosismo, siga o fluxo natural, sujeito, predicado e verbo, como a gente aprendeu lá no prezinho. Às vezes as pessoas querem escrever frases indiretas. Outra coisa também, Ida, né, às vezes as pessoas elas acabam se confundindo e escrevem parágrafos que são muito confusos, pela questão de vírgulas, vai colocando muitas vírgulas ao invés de finalizar o período. Então, escreva de uma maneira direta, sem tantos rebuscamentos, parágrafos ali mais curtos. Acho que esse é, inclusive, outro ponto que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Eu lembro que na época da minha graduação, Rita, quando eu comecei a pesquisar, que a gente vem de uma área que é muito formal. Para quem não sabe, eu e a Ida, nós temos a nossa formação em Direito, e a gente vem de uma área que é muito formal, que questão de rebuscamento é praxe, né, na nossa prática forense. O pessoal escreve de forma muito formal,
E a consequência disso é que acaba contaminando a nossa escrita acadêmica científica. Eu lembro que quando eu era estagiário, eu queria pegar todo aquele vocabulário que eu tinha da escrita das petições e levar para os meus artigos. E depois o professor me deu um toque: Gustavo, você não está escrevendo petição, você está escrevendo um artigo. Tem necessidade disso que você está colocando. Então, foi aí que minha ficha caiu e eu vi. Né? E hoje eu tento, né, tentar transmitir as minhas ideias de forma escrita de uma maneira mais acessível possível, de uma maneira que possibilite ao leitor, ao professor, ter uma cadência na leitura, porque isso é interessante. Quando você consegue com que o leitor ele tenha uma leitura fluida, é muito bom, é muito gostoso quando a gente pega um texto para ler, né, ainda, é um artigo ali, que a gente consegue compreender de primeira as ideias. A gente não tem que ficar indo e voltando pensando o que esse cara aqui está falando, porque ele escreveu de uma forma muito difícil, de uma forma muito rebuscada. Então, inclusive, né, esses trabalhos que são mais acessíveis, eles tendem a ter uma maior chance de citações. Desse trabalho, ele conseguir ter um fluxo maior na academia. É de outras pessoas conhecerem o seu trabalho, ele ser mais citado, ele ser mais lembrado do que aqueles trabalhos que são você já com certeza se deparou com isso, mas eu também, da gente pegar aquele artigo ali, a gente lê a primeira vez, lê a segunda vez, a gente fica pensando, nossa, para que esse cara está escrevendo tão difícil aqui? Será que realmente essa é a ideia que a gente está compreendendo desse artigo? Então, acho que essa dica ela é tão importante e com certeza vai fazer com que a pessoa ela tenha um aumento na agilidade da escrita e também da qualidade. Por quê? Se o professor, e essa é uma outra dica que é bacana, o professor no processo seletivo de mestrado, né, ainda, a gente sabe que o tempo do professor é limitado. Então, se o professor ele fez a primeira leitura, ele não entendeu aquele parágrafo, o que ele vai fazer? Ele vai pular, ele vai seguir. Ele não vai ficar lá tentando decifrar o que você achou, o que você queria passar. Ele vai simplesmente passar para frente e isso é ruim. Então, com certeza, se quem escreve difícil vai ter uma dificuldade maior e tem chances de ter uma nota inferior. Excelente, Gustavo. E é tão interessante essa reflexão que você traz para a gente, porque a ciência, eu acho que ela tem das suas razões, ela tem sempre a razão de ser, porque por que é mais interessante? Porque às vezes as pessoas pensam, não, mas um processo seletivo de mestrado, de doutorado, para quê? Eu tenho que escrever de uma forma difícil, mas na verdade, para a perspectiva do cientista, quanto mais difícil você escrever, só mostra uma insegurança do seu próprio conhecimento, né? Aí a gente volta ali para aquelas frases clássicas que uma pessoa verdadeiramente inteligente, segura do que ela está tentando expor, tentando dialogar, ela não vai maquiar ali com palavras difíceis, com os famosos juridiquês, né? Enfim, na verdade, ela simplesmente vai expor o que ela acredita e vai compartilhar de uma forma simples, de uma forma que tanto um acadêmico quanto um não acadêmico pudesse pelo menos compreender ali, né? Aquele conhecimento. Então, eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar. Eu acho que para nós, né, para a gente que vem com a formação do direito, isso eu percebo que é uma das primeiras dificuldades que as pessoas acabam enfrentando quando não conhecem muito o mundo acadêmico, né? Eu já tive a oportunidade de ler projetos de colegas que se preparam ou que já se prepararam, e a primeira coisa que eu constato é a questão do juridiquês, né? Você pega um projeto que parece uma petição, ali das diversas modalidades de petições, né? Você vê que ali não é o mesmo gênero textual, digamos assim, né? É o primeiro impacto para quem é pesquisador, né? Sim. Então é muito interessante isso. Isso acontece, Ida, né, em diferentes áreas também. Eu já peguei projetos para avaliar de pessoas de outras áreas do conhecimento, pessoal de engenharia, enfim. E a gente vê projetos, né, a pessoa não é a escrita padrão da pessoa, é uma escrita que ela criou para montar aquele projeto. E tem um ponto que você comentou que eu achei muito interessante, que eu concordo contigo. A questão, às vezes, muitas pessoas elas escrevem difícil para tentar transparecer uma suposta intelectualidade, mas muitas vezes ela está tentando esconder a fragilidade dos argumentos dela através de um português rebuscado. Então, às vezes a ideia do parágrafo é muito simples,
E ela está tentando, né, engrandecer aquele parágrafo através de um rebuscamento, sendo que o que ela deveria fazer para trazer uma força argumentativa é melhorar os argumentos, trazer dados, fontes fidedignas, algo que realmente, né, dê um peso maior para o que ela está escrevendo e não, né, focar ali e deixar o parágrafo de uma forma que a pessoa não consegue ler e é só floreando. Então, acho que esse ponto, né, da pessoa escrever de uma maneira direta, sem preciosismos, mas, é claro, respeitando o vocabulário técnico, cada área do conhecimento, cada tema, pessoal da saúde, da engenharia, enfim, né, nós mesmos, dentro da nossa área, dentro das ciências humanas, das sociais aplicadas, em cada nicho específico acadêmico tem um vocabulário técnico adequado. Então, tem palavras, termos que são próprios, que não tem como a pessoa tirar. Mas isso é diferente de rebuscamentos desnecessários que a gente está conversando aqui, né? Então, acho que essa dica aqui, ela é muito preciosa. E se o pessoal realmente levar a sério, eles vão conseguir escrever de uma forma mais rápida e também de uma forma com mais qualidade. Excelente, Gustavo. E é até compreensível, né? A graduação, ela tem esse pressuposto mais técnico mesmo. O lado mais científico você começa a produzir na iniciação científica, ou ali um pouquinho mais, né? Que ainda nem é assim científico, é mais a obrigatoriedade mesmo do trabalho de conclusão de curso que impõe ali, né, ao aluno ter que, para as instituições que ainda impõem, né? Impõe ali para que ele faça uma pesquisa, prezando pelos valores científicos e tudo mais. Então, acaba que também por isso, né, é diferente a proposta. Eu acho, acaba que é natural, você já vem mais acostumadinho da graduação, e aí agora você vai para uma outra etapa da vida um pouco mais avançada, e aí são outras aprendizagens, outras técnicas, né, enfim, outras razões. E agora, Gustavo, qual é a quarta estratégia para agilizar a escrita do projeto e ser aprovado? Certo. Ó, pessoal, essa quarta estratégia, ela é muito importante. Como vocês devem ter percebido, todas essas estratégias que a gente está conversando aqui, né, Ida, elas estão muito atreladas ao próprio português, ao próprio ato de escrever. Então, se a pessoa ela tem dificuldade para escrever, ela vai ter muita dificuldade para fazer uma pesquisa. Então, ter um bom domínio do português, da escrita básica, é muito importante para que você consiga desenvolver uma escrita científica. Se você não tem essa base, você não vai conseguir desenvolver escrita científica. Então, a quarta estratégia que eu dou para as pessoas conseguirem agilizar a escrita do projeto, consequentemente serem aprovadas no mestrado, é que elas fujam de períodos longos. Isso eu vejo com muita frequência, né, até nos trabalhos que eu pego para analisar, em algumas revistas que eu também sou parecerista, a pessoa coloca ainda um parágrafo lá, sei lá, com 15 linhas, com períodos muito grandes, parágrafos muito longos, muito extensos, e isso leva à questão, né, da pessoa ela se perder. Então, deem preferência, pessoal, para períodos mais curtos, parágrafos também mais curtos. Estou falando para fazer parágrafo ali com 3 linhas, mas não dá para ser também com 15. Não dá para ser algo ali muito extenso. Por quê? Você vai cansar o leitor, você vai cansar o seu professor, o examinador que está avaliando o seu projeto, e não é isso a sua intenção. Você quer realmente que o projeto ele seja lido de uma maneira prazerosa por quem está lendo, que seja uma leitura gostosa. Então, quando você se depara com um parágrafo de 15 linhas, dá até preguiça quando você bate o olho. Você fala, meu Deus, eu vou ter que ler isso aqui mesmo. E você vai com preguiça. Então, tomem muito cuidado, utilizem períodos mais longos. Existem também outras questões que a gente acaba observando, Ida, como, por exemplo, a questão do gerundismo, pessoas que querem dar cadência no texto e acabam utilizando muito dos gerúndios. Isso também acaba, na verdade, prejudicando o texto. Eu sei que a intenção é dar uma cadência na escrita, mas isso acaba prejudicando. Os professores eles conseguem bater o olho e ver, nossa, tanto aqui de gerundismo. Outra questão também que é bastante comum, a repetição de palavras, não me recordo exatamente o termo dentro de português, dessa
que a gente poderia dar o nome para essa questão da repetição de palavras, mas só para o pessoal entender. Às vezes a pessoa começa a usar uma palavra de forma muito repetida. Isso eu vejo em alguns trabalhos que a gente vai analisando, e quando a gente escreve, a gente não consegue ter muitas vezes essa percepção. Então, no momento que a pessoa for fazer a revisão, Ida, é interessante que ela analise. Eu sei que tem determinada palavra que eu tenho mais costume de utilizar. O que eu posso trocar? Uma coisa que eu faço, Ida, possivelmente você também deve fazer, quando eu estou escrevendo artigos, projetos, eu eu coloco no Google várias vezes sinônimos de palavras. Então, para não tentar repetir, para não tentar repetir várias vezes uma determinada palavra. Então, usem e abusem, pessoal, do Google. Joga lá, é sinônimo da palavra tal. Você está vendo que você está repetindo muito? Pense em um sinônimo, é uma outra forma que você pode escrever. Eu sei que tem as palavras que são as nossas queridinhas, mas se você começa a utilizar muito, isso é ruim para o seu texto. Então, esse ponto também é importante. Mas eu acho que para a gente sintetizar essa parte de estratégia, seria das pessoas elas fugirem de períodos longos demais, parágrafos também muito grandes, ser mais direto para que você consiga transmitir a ideia com mais clareza. Fuja do gerundismo, o indo. Eu sei que é utilizado para dar uma cadência, mas isso prejudica a escrita. E também tome muito cuidado com a repetição de palavras. Se possível, usem sinônimos. Joguem no Google, com certeza vocês vão encontrar. Então, essa aí é a quarta dica ainda que eu dou para o pessoal agilizar a escrita do projeto e, consequentemente, conseguirem também a aprovação no mestrado. Perfeito, Gustavo. Então, agora caminhando, né, para a quinta e última estratégia para agilizar a escrita do projeto e ser aprovado no mestrado. Excelente, Ida. Última estratégia, eu acho que talvez seja a estratégia principal, que eu vejo que muitas pessoas, Ida, elas começam a se preparar para um processo seletivo e elas já pensam no projeto. Vou começar a escrever um projeto. E a pessoa abre lá o Word, faz lá a capa, e ela fica lá, com o Word em branco, pensando, o que eu vou escrever? Qual vai ser o meu tema? E tem uma série de sequências decisórias que ela tem que ter tomado anteriormente para conseguir escrever o projeto. É claro que não dá tempo da gente entrar aqui e falar sobre essas estratégias, mas uma dessas estratégias prévias que a pessoa tem que tomar, e que vai ser fundamental para ela conseguir escrever o projeto, para que ela consiga ter agilidade e qualidade na escrita, é a questão dos fichamentos. Então, os fichamentos é quando a pessoa lê um artigo ali e ela vai tomando notas, ela vai montando o seu fichamento. Inclusive, lá dentro do GPS, eu ensino para os mentorados, Cida, você bem sabe disso, sobre a questão das leituras, né, os tipos de leitura. Quais são as perguntas que você faz ali para o artigo para você conseguir extrair as principais informações? Porque muitas pessoas não conseguem, Ida, ler um artigo científico de uma maneira adequada. Então, se você não tem estratégia para leitura, para montar bons fichamentos, a consequência é que você não vai conseguir desenvolver um bom tema, um tema interessante. Então, é muito interessante que a pessoa, ela, primeiramente, aprenda a fazer bons fichamentos, a ler artigos científicos. Lá no GPS a gente fala sobre leitura básica, intermediária e avançada. Quando utilizar cada um desses tipos de leitura. E, a partir desses fichamentos, é que a pessoa vai conseguir montar toda a base teórica, toda a base conceitual. Para quê? Para que ela consiga pensar em um tema de pesquisa. Se a pessoa ela não tem fichamentos, ela não fez esse trabalho de casa, de fazer fichamentos, de ler artigos científicos na área que ela está pesquisando, como que ela vai montar um projeto de pesquisa bom? Não tem como. Aquilo vai causar um bloqueio nela e ela não vai conseguir escrever. Então, eu considero que essa dica, Ida, de usar e abusar dos fichamentos, de realmente a pessoa se aprofundar. Eu sei que parece contraintuitivo, você não escrever logo de cara, mas a melhor dica para que a pessoa consiga agilizar a escrita é não escrever logo de cara. É justamente fazer esse trabalho que é mapear a literatura, fazer a leitura de artigos, os fichamentos, e a partir disso ela vai começar a identificar pontos cegos, lacunas, e a partir dessas lacunas ela começa a pensar em possíveis temas, pontos que ela pode abordar que ainda não foi discutido, ou que foi discutido talvez em outra perspectiva. Então, esse acho que é a cereja do bolo aqui para a gente poder fechar
com chave de ouro, com essas dicas que a gente tem aqui hoje para o pessoal, que são estratégias para agilizar a escrita do projeto, consequentemente fazer com que as pessoas se aproximem da aprovação no mestrado. E reitero, são estratégias que, ao mesmo tempo que aumentam a velocidade, também aumentam a qualidade, como a gente pôde aqui, Lida, demonstrar para o pessoal, mostrando realmente, provando que agilidade e qualidade podem andar de forma conjunta. Olha, Gustavo, eu sou bastante suspeita de falar, eu adorei essa última dica, né, dos fichamentos, e aí você falando que é algo que no início a gente causa um certo estranhamento, a gente acha contraintuitivo, mas é isso mesmo, né, para ser contraintuitivo porque é científico. Então, lembrando lá, e eu acho que outra coisa importante que você também vai falar para a gente mais para os próximos podcasts, eu também não quero dar spoiler aqui, mas é que os fichamentos precisam estar, né, Gustavo, vinculados ali com a bibliografia e com os direcionamentos ali dos potenciais orientadores. Então, você não vai fichar qualquer, né, qualquer artigo, qualquer não também. Então, tem que haver... Fichar qualquer coisa. Exatamente, perfeito, né? Esse direcionamento. E fazendo isso e seguindo todas essas dicas, com certeza você vai estar cumprindo essas 5 estratégias para agilizar a sua escrita, e não agilizar de uma forma negativa, mas de uma forma eficaz, que é como a gente quer, né? Parar de julgar uma ideia que você ainda nem escreveu. Você precisa primeiro escrever, refletir, seguir escrevendo, aperfeiçoando, e por aí vai. Bom, esse é mais um Mestrando Cast. Nós vamos ficando por aqui. O tema desse episódio, né? O tema que nós discutimos hoje foram as 5 estratégias para agilizar a escrita do projeto e ser aprovado no mestrado. Gustavo, foi um super prazer. Muito obrigado, Ida. Foi muito bacana esse podcast, com dicas tão preciosas. E faço o convite aqui para o pessoal que ainda não acompanha, que talvez ainda não está inscrito no canal, se inscrevam. Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de tema, por favor, deixe nos comentários para a gente. Vai ser um prazer ler esses comentários e pensar também em futuras temáticas para que a gente possa auxiliar cada vez mais pessoas que têm esse sonho de serem aprovadas no mestrado. E eu acho que esse é o nosso grande objetivo aqui, né, Ida, com o Mestrando Cast, democratizar esse conhecimento e fazer com que ele chegue ao máximo de pessoas possível. Então, estou muito feliz da gente estar encerrando mais um Mestrando Cast, e a gente se vê no nosso próximo podcast.